noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Yuri de matemática. Para aqueles que não me conhecem ainda, né, que podem vir a assistir meus vídeos, né? Eu sou professor de matemática do Instituto Federal Sul Rio Grandense, né, do campus Sapucaia do Sul. E esse semestre em especial eu estou dando aula para as turmas de segundo ano do ensino médio integrado. Tenho algumas turmas de Tenho duas turmas de informática, duas de eventos e uma de plástico. Mas claro, você que queira assistir a aula, né? Que queira se utilizar, né? Do conhecimento que a gente vai discutir aqui, não tem problema, tá? Você pode, sem problemas, assistir e tudo mais. Bom, essas aulas estão sendo gravadas em função, né? Da nossa restrição de andar, né? De ir e vir, que é algo necessário em função de toda essa disseminação do Covid-19, do coronavírus. Então, né, nós temos que restringir as nossas saídas nesse início, nesse momento, para que não se alastre tanto o vírus, né? Daí, em função disso, as nossas aulas estão restritas, né? Voltaremos só em abril com as nossas aulas. Mas pra gente não perder tempo, eu vou fazendo essas publicações de vídeos, né? Eventualmente, pra gente poder ir relembrando os conceitos que a gente já viu. E acredito que eu vou poder começar conceitos novos. E aí vocês já vão poder começar a estudar coisas novas. Antes de tudo também, né, recomendo que todos os meus alunos acessem o que é acadêmico. Lá vai estar todos os slides das aulas, listas de exercício e também o polígrafo com o resumo de toda a matéria, tá bom? Vamos iniciar então nossa aula? Vamos lá então. Antes, né, como eu sempre tenho deixado em todos os meus slides de todas as minhas turmas, né, essas informações de utilidade pública, o meu nome, né, sou o professor Yuri. Em especial, né, as aulas vão ocorrer no horário da sua respectiva turma. Aqui é um exemplo qualquer. Aqui está o meu e-mail, caso você ainda tenha dúvida e tudo mais. E no retorno às nossas aulas, né, aqui está os meus horários de atendimento. Esse slide aqui é bem característico de cada turma, então eu recomendo que você olhe os slides da sua turma para mais informações de datas e avaliações. Aqui, né, a gente tem um slide que ele nos remete como vai ser a nossa disciplina, né, esse semestre. Como eu já falei nas nossas primeiras aulas presenciais, o que a gente tem, né? A gente vai trabalhar esse semestre de uma forma um pouco diferenciada, que vai ser assim: no primeiro semestre a gente vai trabalhar basicamente geometria plana, né, áreas de figuras planas, perímetros, ponto, reta, segmento de reta, conceitos básicos de geometria plana, para a gente poder construir um conhecimento de forma mais concreta, né, que nos auxilie ao entendimento melhor dos outros conceitos que virão após. Depois a gente vai estudar um pouco de geometria espacial, né? A gente vai ver os conceitos de geometria espacial, vamos finalizar essa parte de geometria que a gente teria em matemática 2. No segundo semestre a gente inicia com trigonometria, matrizes e sistemas lineares, né? Segundo semestre que nos aguarde, vai estar bombando as nossas aulas. Então, também recomendo, né, aqueles que quiserem também estudar pelo YouTube, esses canais de YouTube que são muito bons, tá? Todos esses links são clicáveis. Se você tiver o PDF dessa aula, você vai conseguir acessar. Recomendo também quem queira usar o Wolfram Alpha e também o GeoGebra para resolução de alguns problemas, de alguns trabalhos que a gente vai ter no decorrer da nossa disciplina. Outra sugestão que eu não elenco aqui, que não está aqui, é também do Mathphoto, que é uma Photomath, que é um aplicativo celular que ele ajuda vocês a resolver as equações que vocês quiserem. Não utilizei ainda, mas já vi alguns colegas utilizando e recomendo que usem. Bom, vamos começar então com a nossa geometria plana. Nesse momento eu vou fazer uma retomada breve, né, do que porque são conceitos que a gente já trabalhou desde lá do início das nossas aulas, né, mas vamos retomar. Sempre interessante a gente relembrar o que está acontecendo, né? A nossa amiga aqui, Nazaré,
está extremamente confusa com todos esses conceitos e nós não vamos ficar assim, né, pessoal? Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente pensa, né, aonde que a gente consegue enxergar a geometria plana, né? Infelizmente, se a gente for analisar o nosso cotidiano, a nossa volta, a geometria plana não está diretamente presente, né? A geometria espacial é aquela que é mais gritante aos nossos olhos, né? Que a gente consegue enxergar de uma forma mais fácil. Mas, né, nas bandeiras dos países a gente consegue ver claramente conceitos de geometria plana, né? Por exemplo, aqui, né, a gente tem a bandeira do Orgulho do Brasil, melhor time de futebol que se concentra na região sul e acredito que o melhor time de futebol do Brasil. A gente tem uma figura principal que caracteriza a nossa figura aqui, que é o retângulo. Mas a gente também consegue enxergar duas figuras Illuminatis muito presentes em quase todos os nossos dias se a gente olhar para qualquer figura, que são esses dois triângulos aqui, o triângulo vermelho e o triângulo branco. O que acontece? Esses triângulos a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, eles têm uma propriedade especial. O que é essa propriedade? Esses triângulos, eles são triângulos retângulos por apresentarem um ângulo de 90 graus nesta extremidade. E algumas propriedades são decorrentes disso depois. Nós temos também aqui um círculo, né, com o escudo, né, do querido e saudoso Esporte Clube Internacional. E, bom, basicamente as bandeiras dos países nos retomam alguns conceitos de geometria plana. Então, para a gente conseguir construir todos esses conceitos, né, primeiro a gente vai vamos entender o básico da geometria, né? Nomes, e como eu já falei nas aulas presenciais, e eu retomo aqui nessa nossa aula, por favor, pessoal, achem uma forma de sintetizar todos esses conceitos. Não são conceitos novos, né? Mas achem alguma forma de vocês conseguirem fazer um resumo. São muito importantes, que a gente vai usar esses nomes depois quando a gente fizer as nossas figuras planas, né? A gente vai ter que usar alguns conceitos que a gente está vendo aqui. Então, antes disso, né, a gente chama de conceitos básicos, né, da geometria plana, esses conceitos mais primitivos, que a gente chama algumas vezes também de axiomas, tá? São conceitos sem demonstração, que a gente aceita como eles são. Imaginando no nosso cotidiano, esses conceitos básicos seriam como um alicerce, né, a construção. A gente também tem outros conceitos, né, que a gente usa, mas não estão provados, né, que se chamam conjecturas. Uma conjectura muito famosa é uma conjectura de Goldbach. Recomendo vocês olharem o meu polígrafo, que também está disponível para vocês. Nesse polígrafo eu comento um pouco o que é a conjectura. Eu acho interessante, acho muito interessante, mas vamos focar aqui. A gente precisa ver esses conceitos básicos. São esses axiomas, esses conceitos primitivos que a gente não prova. O primeiro deles é o ponto, né? A gente representa ele por uma letra maiúscula e uma bolinha, né? Esse aqui é o ponto. Nós representamos sempre por letras maiúsculas, né? E que Euclides já definiu ele no seu livro, Os Elementos, né? Um livro bem interessante, né? Recomendo que você procure na biblioteca da sua escola, sua universidade, né? Ele é algo que não possui parte nem de dimensões, pessoal, certo? Então, o ponto, ele é adimensional. Então, este é o primeiro conceito básico que nós devemos nos atentar. O segundo conceito básico que a gente tem que estudar são as retas, tá? Elas são formadas pela união de no mínimo 2 pontos. A gente precisa de pelo menos 2 pontos, tá? E elas são infinitas para os dois lados, quer dizer que ela é infinita para este lado e infinita para o outro, né? E para nossa sorte, antes de tudo, a gente tem somente 3, né, representações, 3 possíveis orientações de uma reta, né? Uma reta ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical ou ela pode ser inclinada, né? Que retoma aquele conceito que vocês devem ter visto em Matemática 1, que é a inclinação de uma reta, né? Que aí depende do seu coeficiente angular. A gente tem uma reta com coeficiente angular positivo, ela é uma reta crescente, e com coeficiente angular negativo é uma reta decrescente.
Mas esse não é o conceito da nossa aula neste momento. Outra definição também que a gente tem, as retas elas são sempre representadas por uma letra minúscula, tá? Eu acredito que nessa aula a gente vai conseguir fazer exercícios e, bom, essa primeira aula é um pouco maçante em função dessa quantidade enorme de conceitos, mas que são muito importantes da gente ver. Então, as retas apresentam essas três possibilidades de posições. Então, os elementos de uma reta, a gente tem dentro deles o primeiro que a gente vai estudar aqui, que é a semirreta. Tá? A semirreta ela possui uma origem, mas ela não possui um fim. Então, como a gente já viu, uma reta precisa de no mínimo 2 pontos para ser caracterizada. A gente sempre vai ter os 2 pontos de destaque, e aí a gente vai ter a sua origem e um outro ponto, que nesse caso a gente chama de ponto de passagem, porque a reta segue sua trajetória logo após ele, mas sempre respeitando a definição de construções de retas. A gente precisa de no mínimo 2 pontos. A gente não vai usar sempre uma reta dessa forma para poder caracterizar nos nossos exercícios, né? A gente precisa de uma simplificação dessa notação. E com isso, a gente começa a trabalhar com este tipo de notação, que é, nós colocamos os 2 pontos de destaque e, para uma semirreta, nós construímos uma reta indicando para que lado essa reta está indo, qual é a sua direção. O outro conceito que a gente também tem que levar em conta é dos segmentos de reta, tá? O que são segmentos de reta? É uma parte da nossa reta. Sempre aquilo que eu falo para vocês em aula, que vocês têm que tentar sempre associar os conceitos que vocês estão vendo com algo do cotidiano de vocês. Então, segmento de reta, vocês podem imaginar que a reta é a vida de vocês, né? O início, vocês podem, acredito que a vida não seja um bom exemplo, mas a reta é um espaço infinito de tempo em que o segmento de reta vai ser o tempo de vocês no IF. O tempo que vocês entraram lá no primeiro ano, e o ponto B vai ser lá o 4º ano de vocês. Então, segmento de reta é um pedaço da reta, né, em que ela tem início e tem fim, né, um início e um fim. E como nos outros conceitos, para a gente caracterizar esse segmento de reta, a gente coloca os 2 pontos que são evidentes no nosso segmento, a gente coloca uma barra em cima dessas 2 letras. Segmentos de retas consecutivos são segmentos de reta, então tem início e tem fim, mas a gente pode juntar eles. A gente tem um início e um fim, por exemplo, aqui, o segmento AB, BC, mas a gente também tem o segmento AC, em que o segmento B se encontra no meio, então são consecutivos, um após o outro. Aqui a gente tem outros exemplos, e o exemplo que a gente tem do nosso cotidiano é como a representação de um mapa, né? Como, por exemplo, como o Uber funciona, como o Google Maps funciona. São segmentos de retas consecutivos em que cada segmento representa uma rua e que cada vértice desse segmento aqui representa um ponto de parada, né? Eu já expliquei nas aulas, né? Mas no polígrafo também está explicado em como que o Uber se encontra através dos segmentos de retas consecutivos. Os segmentos colineares, pessoal, eles são chamados dessa forma porque eles compartilham a mesma reta, eles pertencem à mesma reta ou passam pela mesma reta. Então, tem esse segmento AB e esse segmento CD, que eles são colineares, eles estão em cima do mesmo segmento de reta, do segmento AD, se a gente for analisar. A gente também tem os segmentos adjacentes, em que eles têm que ser ao mesmo tempo consecutivos e colineares, que é o que acontece nesse caso, né? A gente tem o segmento ABBC, que são segmentos consecutivos, e o segmento AB e o segmento BC estão colineares, estão sobre a mesma reta. Então, dessa forma, a gente tem segmentos de retas consecutivos. Segmentos de retas congruentes são 2 segmentos que apresentam o mesmo tamanho, tá? Mesma medida. Atentem para este nome, congruentes. Vai ser muito importante quando a gente for estudar os triângulos, tá? Ponto médio de um segmento é exatamente o meio do nosso segmento. Então, no momento em que eu pegar e vir a querer achar o meio de um segmento de reta, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que
pegar o maior ponto, somar com o menor ponto, dividir por 2 e com isso a gente vai encontrar o nosso ponto médio, tá bom? É o ponto que está exatamente no meio do segmento. Outras classificações que as retas também podem ter são, por exemplo, retas concorrentes, tá? Que são retas que elas se cruzam em um único ponto. Muito importante destacar isso, tá? Retas concorrentes são retas que se cruzam exatamente em um único ponto. E esse cruzamento dessas retas faz com que elas apresentem duas aberturas, né? Que a gente pode notar aqui. Essas aberturas, logo mais à frente, a gente vai ver que elas recebem o nome de ângulo e a gente consegue calcular elas, tá bom? As retas também podem ser paralelas, significa que elas nunca se encontram, são retas que não possuem pontos em comum, e retas coincidentes são retas que uma está sobre a outra e apresentam todos os seus pontos em comum. Todos os pontos da reta S pertencem à reta T também. Um caso particular de reta concorrente são as retas perpendiculares. Por que é um caso particular? Porque a abertura, o ângulo que se forma entre as duas, é obrigatoriamente um ângulo de 90 graus em todas as suas 4 aberturas que se formam. Então, com isso, as retas perpendiculares são retas concorrentes, se cruzam em um único ponto, e o ângulo que forma entre as duas retas é de 90 graus. Retas transversais são quando elas são duas retas paralelas, que é cruzada por uma reta concorrente. Com isso a gente tem o quê? Um ponto de interseção entre essa reta e a reta concorrente, e um ponto de interseção aqui também. Com isso a gente tem algumas propriedades dos ângulos que a gente vai ver um pouco mais para frente nas nossas próximas aulas. Retas coplanares são retas que estão no mesmo plano, e retas reversas são retas que estão em planos distintos. Plano, né? Com 3 pontos, né, a gente consegue formar um plano, e aí o que a gente consegue representar eles de forma... Na geometria a gente representa pelas letras gregas, né? Alfa, beta, gama, teta, fi, enfim. Escolha a letra grega que melhor represente. O que é o plano? É onde se encontram os nossos pontos, né? Então, através de 3 pontos, né, no mínimo 3 pontos, a gente consegue montar um plano. E lembrando que com 2 pontos a gente forma uma reta. Como a gente já havia comentado, né, nas retas concorrentes, né, a gente tem os ângulos, que é a abertura desses 2 segmentos de retas concorrentes. A medida que representa, esses aí representa os ângulos, né? Eles são medidos em graus ou em radianos. Nesse primeiro semestre a gente vai fazer os cálculos basicamente em graus, né? E como eu falei, a abertura entre 2 segmentos de retas concorrentes. A gente tem alguns tipos de ângulos que a gente também tem que se atentar, né? A gente tem os ângulos agudos, pessoal. Lembrando que ângulos agudos, eles medem entre maior que 0 graus, né? São intervalos abertos entre 0 e 90 graus. Então, a nossa abertura pode chegar até 89,99999, nunca a 90, né? Porque esse tem um nome especial para esse tipo de ângulo. A gente tem os ângulos agudos, que é entre 0 e 90 graus. Como que a gente caracteriza um ângulo, pessoal? A gente escreve os nossos pontos de interesse. Nesse caso, a gente tem o ponto A, o ponto O e o ponto B. E a gente marca aonde o ponto em que está representado o ângulo, nesse caso o O, a gente coloca um chapéu em cima dele, para aí com isso a gente sabe exatamente qual o ponto que está localizado na interseção das duas retas, formando a nossa abertura que se chama ângulo. A gente tem o ângulo reto, né, aqui está a explicação de por que o ângulo não pode ser 90 graus, tem que estar entre 0 e 90, porque o ângulo reto é quando exatamente a gente tem 90 graus. E a denominação segue sendo a mesma, como a gente viu nos ângulos agudos.
Ângulos obtusos são ângulos em que a abertura é maior que 90 graus, mas é menor que 180 graus. Então, eles estão entre 90 e 180 graus. Então, a nomenclatura continua a mesma, e com isso nós temos os ângulos obtusos. Ângulos complementares, pessoal. É uma definição que a gente já tem visto algumas vezes em aula, a gente fez os exercícios, que eu vou retomar com vocês aqui. Mas o que acontece? Ângulos complementares são quando a soma de um ângulo mais o outro dá 90 graus. Então, um ângulo alfa mais um ângulo beta, o ângulo alfa mais o seu complemento beta, é igual a 90 graus. Ângulos suplementares, pessoal, é quando a soma de dois ângulos dá equivalente a 180 graus. O que eu quero dizer? A soma do ângulo alfa mais o ângulo beta, que é o seu suplemento, dá 180 graus. Aqui tem uma sequência de 3 exercícios, tá? Recomendo que vocês pausem o vídeo e tentem, porque em instantes agora eu já vou mostrar como é a solução destes nossos 3 exercícios. Então, seguinte, olha aqui, ó. O primeiro exercício diz o seguinte: pede para a gente encontrar qual é o complemento do ângulo, dado que ele já nos deu o ângulo alfa. Ângulos complementares é quando a gente tem o alfa mais o beta igual a 90 graus. Ângulos suplementares é quando a gente tem alfa mais beta igual a 180 graus. Alfa eu vou chamar o ângulo que é sempre dado, e beta eu vou chamar de sendo o seu complemento neste caso. Alfa vai continuar sendo o ângulo aqui, e beta aqui vai ser o seu suplemento. Então, alfa mais beta, 180 graus, e alfa mais beta, 90 graus. Complementar e suplementar. O primeiro exercício, ele nos dá o alfa, e ele quer o seu complemento. Então, alfa mais beta, então 90 graus. Substituo o alfa pelos 38 graus dado, mais beta igual a 90. Vou isolar o beta. Se este 38 está somando, passa pelo outro lado, subtraindo. Com isso, a gente tem que o ângulo complementar do nosso alfa é 52 graus. No exercício 2, pessoal, ele diz o seguinte, vamos traduzir do português para o matematiquês, que é o seguinte: ele diz que a medida de um ângulo é igual a terça parte de seu suplemento. O ângulo é isso, seu suplemento é isso. Se eu disser que ele é a metade do seu suplemento, sabe que vai ser sempre beta dividido por 2. Se eu disser que é a quarta parte do seu suplemento, beta dividido por 4. Mas nesse caso eu falei que é a terça parte de seu suplemento. Então eu sei que alfa é igual a beta dividido por 3. O que eu vou fazer com essa informação? Se esse 3 está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, com isso agora eu sei que o seu suplemento é igual a 3 vezes o seu ângulo. Volto para a nossa equação original, e onde tem beta, eu substituo por 3α. Então, alfa mais 3α igual a 180 graus. Alfa mais alfa dá 4α. E aí, com isso, a gente tem que alfa vai ser igual a 45 graus. Lembrando que o nosso exercício perguntou qual é o valor do ângulo. Então, a gente descobriu que o ângulo ele é de 45 graus. Se nós substituirmos aqui, a gente vai descobrir que o seu suplemento vale tanto. O terceiro exercício, pessoal, ele envolve a definição de ângulos opostos pelos vértices, que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas a gente já pode utilizar, que diz o seguinte, quando os dois ângulos são opostos pelos vértices, eles são iguais. Então, lá no nosso exercício, se a gente for ver, o que a gente tem? Só um pouquinho, desculpem. Então, o que a gente tem no nosso exercício aqui, pessoal? Este ângulo aqui, ele é oposto a este ângulo pelo vértice. E este ângulo aqui é oposto a este ângulo aqui pelo vértice. O que eu vou fazer?
eu sei que este cara aqui é igual a este. Vou usar esta definição para descobrir quanto y é proporcional a x ou vice-versa. Então, olhando aqui, o que a gente tem? Ó? X mais y é igual a 2x menos y, e eu isolando as variáveis, eu descubro que x é igual a 2y. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 2y. Voltando então nesse x mais y, então x mais y vai ser 2y mais y igual a 3y. A outra definição que tinha lá era de 4x menos 2y. Se tiver em dúvida, volta um pouquinho o vídeo e olha lá. Então, 4 vezes 2, 8y, menos 2y, então 6y. Então, para o nosso ângulo ser oposto ao vértice, alfa é igual a esse cara aqui que a gente descobriu que é 6y. Então, com isso, alfa é igual a 6y. Mas, alfa mais 3y vai ser igual a 180 graus, pessoal. Porque eu tenho aqui este cara mais este tem que dar 180 graus. Então, com isso, a gente consegue encontrar que 6y mais 3y é igual a 180 graus. Com isso, a gente acha que 9y é igual a 180 graus e y é igual a 20 graus. Voltando para o nosso alfa, a gente descobre que o ângulo vai ser 6 vezes 20 e alfa é igual a 120 graus. Certo? Alternativa C, porque a gente tem que se atentar que a gente quer a afirmação falsa. Então aqui, né, a definição de ângulos opostos pelos vértices, né? A gente acabou de ver que este cara aqui vai ser igual a este e este igual a este, por ser oposto pelo vértice. Então, para a gente encerrar hoje nessa primeira aula aqui, primeira tentativa, né, porque eu sou novo nesse assunto de fazer videoaulas, né, a gente tem esse exercício que diz o quê? O ângulo AOC é igual a 10x menos 40. Então, isso aqui vale 10x menos 40. O ângulo BOD é igual a 4x mais 20. Então, esse ângulo vale 4x mais 20. Eles são opostos pelos vértices, certo? Então, com isso, a gente pode igualar os dois e descobrir quanto vale o x para poder substituir nesta equação e descobrirmos quanto vale o ângulo AOC. Então, voltando ali no nosso caderno de exercícios, a gente sabe que AOC e BOD são ângulos opostos pelos vértices. Então, os dois são iguais. Então, igualando os dois, a gente sabe que 10x menos 40 graus é igual a 4x mais 20. Isolando o x, então a gente vai ter 6x igual a 60. Então, a gente acha que o x é igual a 10. Lembrando que aqui não é o final da nossa conta, porque a gente tem que voltar lá na fórmula do ângulo AOC, 10x menos 40, substituir, e com isso a gente acha que o ângulo é igual a 60 graus. Bom, encerramos aqui a nossa aula. Agradeço a todos que assistiram até aqui. No decorrer dos dias eu vou ir postando mais aulas e vou tentar melhorar cada vez mais esse modelo de aulas, tá bom? Muito obrigado, boa noite, tchau!